O próprio Yuri Alberto conseguiu responder bem. O Garro, aí sim, esse aí a gente não é novidade, né? Ele realmente tem jogado bem muitas vezes, mas assim, grande partida do Charles, grande partida do Martins. A zaga se portou bem. O Hugo foi muito importante ali no início do segundo tempo, principalmente no lance do Alcaraz ali. Então, assim, eu acho que o Corinthians fez por merecer. Só que o problema o Corinthians conseguiu responder, só que deveria ter do outro lado um time que briga por título, né? E naturalmente seria complicado que na bola o Corinthians jogasse mais que o Flamengo. Pelo menos era isso que a gente esperava do jogo. Mesmo esse Flamengo. Mesmo esse Flamengo. Isso não foi isso que aconteceu, assim. Eu acho que o Flamengo jogou menos que o Corinthians. Bola, tô falando só de bola, de questão anímica e tal. Então, assim, e aí, passando pro Flamengo, se você me perguntar, no geral, assim, qual é a grande notícia do Flamengo? Eu acho que a grande notícia é que o Flamengo não joga nada. O Flamengo não joga nada. O Flamengo não joga nada. A última boa partida, realmente, do Flamengo foi já em julho, né? No último dia de julho, contra o Palmeiras na ida da Copa do Brasil. Desde então, o Flamengo não joga nada. O Flamengo, assim, sobrevive e tal. Mas, se você me perguntar especificamente por ontem, eu acho que a grande questão é uma questão de mobilização de foco, cara. Porque, assim, eu acho impossível você ganhar as 3 competições da maneira que o Flamengo quer fazer. Tratando tudo... não tem prioridade. As 3 a gente vai jogar, as 3 que tem de melhor. Isso é impossível. Isso é impossível fisicamente, e o Flamengo tá aí esfarelando, né? O Flamengo tá esfarelando. O Flamengo, ontem o Varela já sentiu, o Wesley sentiu alguma coisa, o Davi Luiz também sentiu, já tinha pedido 2 jogadores no meio de semana. Mas assim, tá esfarelando. Por escolhas do Flamengo. Não dá pra ganhar as 3 jogando a sério as 3. Dá pra ganhar as 3? Uma Copa do Brasil, time reserva, dá pra ganhar. Pode ganhar. Então, assim, eu acho que o planejamento do Flamengo é errado, é completamente errado. E, fora fisicamente, eu acho que tem uma coisa de mobilização. Que, por exemplo, eu acho que de domingo a domingo, o Corinthians jogou brasileiro no final de semana passado. E, a partir de segunda-feira, ele tava pensando no Flamengo. Ele tava pensando no Flamengo. Como é que eu jogo o Flamengo? Como é que eu não jogo o Flamengo? O que eu tenho que fazer contra o Flamengo? No meio do caminho, teve um jogo contra o Juventude que era importante. Era a quarta de final de Copa do Brasil, mas o Garro não jogou. O Garro tava inteiro pra jogar contra o Flamengo. O Ramalho não jogou, tava inteiro pra jogar contra o Flamengo. Jogou o Mateuzinho num jogo, o Fagner jogou no outro. Então, assim, enquanto isso, o Flamengo tava lá se matando, correndo atrás do Bahia. O Gerson tá 35 jogos jogando seguido. O Fabrício Bruno joga quase todos os jogos. O Pulgar joga quase todos os jogos. O Luiz Araújo joga todos os jogos. Então, assim, é um time inteiro contra um time esfarelando. Se o Flamengo, Jorge, ganhar a Copa do Brasil, então o torcedor não pode reclamar, de repente? Tem que comemorar? Tem que fazer passeata, porque a torcida do Flamengo defende esse planejamento, tem que comemorar. O Flamengo já dava sinais de um planejamento problemático no próprio Campeonato Carioca, né? Eu lembro que isso foi discutido aqui no De Placa, né? De uma priorização excessiva. Jogou todos. Ao Campeonato Carioca, de colocar todo mundo num campeonato onde você já começa o campeonato numa situação muito desfavorável, porque não existe pré-temporada no país. Então você começa o Campeonato Carioca numa alta temperatura, no auge do verão, num estado extremamente quente como o Rio de Janeiro. Aí a Libertadores começou com o Carioca ainda rolando e priorizando-se a reta final do Campeonato Carioca. O Flamengo poupou para jogar a volta com 3-0 contra o Nova Iguaçu. Correu o risco de não classificar, pô. Então, não, assim, foi jogar em La Paz o segundo jogo por causa disso. Por causa disso. Pois é. Então, porque não foi primeiro colocado no grupo, fez falta e acabou ficando no outro pote, tendo que decidir vaga fora de casa e por isso aqui não ficou fora. De repente, uma disputa de pênaltis e tal. Se não é o gol do Léo Pereira Salvador na ida, se não consegue segurar lá o 1-0 na volta, enfim. Acho que o Flamengo dá sinais de um planejamento mal feito. Eu tô com o Simões. Eu acho que a preparação do Corinthians para esse jogo, a semana, a maneira como o Corinthians abordou o pré e o durante, foi muito mais acertada do que a do Flamengo. O Corinthians ontem foi um time que fez o jogo da vida e acho que tem que ser esse o espírito mesmo. Para o Corinthians conseguir, a matemática é muito difícil, né? Para o Corinthians conseguir a pontuação necessária para escapar, a gente sabe do teto técnico desse time, a gente sabe que não são tantos jogadores que podem fazer a diferença como o Garro. Vai ter que ser com essa mobilização e principalmente nos jogos da Neoquímica Arena. Tinha muita gente já fazendo aquele planejamento catastrófico. Provavelmente
existe, não vai ganhar do Flamengo, nem vai ganhar do Botafogo, o Ramon Dias vai cair, assim, o pessoal já estava desenhando o pior cenário. O Corinthians evitou esse pior cenário com a abordagem do jogo de ontem, com a postura do jogo de ontem, claro, aliando isso também a uma jornada ruim do Flamengo, uma jornada ruim do Davi Luiz, porque no jogo de futebol uma equipe interfere no comportamento da outra, né? A análise não é isolada. Mas muitos mais méritos do Corinthians do que deméritos do adversário, é forçoso reconhecer isso. E aí, Gi, porque assim, o torcedor, obviamente, do Corinthians, né? Ele fica se questionando, será que a gente vai conseguir repetir esse nível de atuação, nível de concentração, de mobilização, como trouxe o Simões? Porque eu acho que numa dessa, esse nível que o Corinthians apresentou é o suficiente para salvar. Não, então, assim, eu até discordo um pouco do que o Gabi falou, porque para mim o Corinthians teve bons momentos de desempenho. De fato, não teve um jogo em que, do começo até o fim, você possa falar, nossa, foi um grande desempenho. Mas fez um bom primeiro tempo diante do Red Bull, foi bem no segundo tempo diante do Fortaleza, apesar da derrota. Verdade. Então, é um time que já vem dando indícios, e isso muito graças às contratações, principalmente essas últimas. A do Garro é do começo do ano, mas é dessa temporada, mas também a adição do Hugo, do Thales Magno, do André Ramalho, são jogadores que têm feito a diferença. Charles, tá muito bem. O Charles, hoje dá para falar que o Corinthians tem pelo menos um excelente jogador em cada setor. Verdade. E era algo que a gente não podia falar anteriormente. Então, além do trabalho do Ramon, na minha opinião, ser um trabalho melhor do que o anterior, melhor do que o Antônio, a gente também vê que o elenco possui mais força do que o elenco que a gente tinha há alguns meses ali no Corinthians. E é isso, o apoio da torcida é claro que faz a diferença e o Corinthians sabe que no Campeonato Brasileiro todos os jogos têm que ser encarados como uma final. Porque é isso que o Corinthians vive. Se o Corinthians quer permanecer de fato na Série A, que eu acho que é algo de extrema importância, porque o Corinthians tem tantos problemas internos, cair para a Série B pode ser algo que vai derrubar ainda mais o Corinthians por uma série de coisas. A gente vê como o Santos, e aí acho que o Santos ele está dando sorte de ter talvez uma Série B mais bagunçada do que a gente viu na temporada passada, por exemplo, em que os adversários muitas vezes são responsáveis pelo Santos não cair mais na tabela. Então o Corinthians pode viver algo parecido do que o Santos está vivendo e as histórias são parecidas, né, Jorge? Uma Série B talvez mais bagunçada que o próprio Santos. Exatamente. Talvez seja essa a salvação. E isso que a gente tá falando também é um ponto contra o planejamento do Flamengo, né? Porque se você pegar os adversários do Flamengo, o Felipe, a gente vai falar mais do Palmeiras, mas assim, o Felipe Anderson, que agora tá fazendo as suas primeiras boas partidas, tá um mês no Palmeiras já. O Botafogo tem o Almada jogando, o Igor Jesus jogando há um mês. A gente tá falando do Corinthians, quantos pontos o Hugo já ganhou pro Corinthians? Sim. E o Flamengo tá estreando o jogador, cara. A janela fechou hoje, fecha hoje, né? A janela fecha hoje. O Caraz tá fazendo o primeiro jogo, o Alexandre ainda não jogou, o Plata ainda não jogou, o Michael jogou agora há pouco e já machucou. Então, assim, o planejamento de contratações é ridículo, né? Ridículo. O Flamengo simplesmente não se preparou pro calendário que ia ter.